Alexandre, conta um pouco da história do escritório Bastos Freire, contextualizando um pouco também da tua história. Para a gente ir colocando em prática essa conversa didática, né, da apresentação. Bom, o escritório, apesar de já funcionar há mais tempo, a gente de fato se efetivou em 2019, então é um escritório relativamente recente, mas com toda a expertise de 22 anos de carreira do nosso CPF, né, na verdade da nossa OAB, né, que é o que a gente chama do início da carreira. Que eu acho que você é até mais do que eu, né, Ricardo? Você é de quando? Estou fazendo 30 anos hoje. 30 anos de advocacia, alguma experiência, né? Já tem uma noção boa. Bom, aquilo que a gente sempre conversa. O escritório iniciou Belém em 2019, dia 2/2, e Belém e Brasília no dia 8/8. Né? Algumas datas aí da numerologia que você gosta, né? Cabalística. É importante. A gente iniciou Belém através de alguns clientes que já existiam, alguns trabalhos que a gente já desenvolvia, sobretudo na área marítima, portuária e minerário, que Brasília acaba sendo um pouco mais restrito, mas o sonho era Brasília. Como eu já vinha de um escritório maior, passei 10 anos no outro escritório, a gente tentou fazer um darwinismo da governança corporativa, que a gente entendia que funcionava bem, da gestão organizacional, e eliminar algumas coisas que a gente achava que não encaixaria num formato, digamos assim, mais leve, mais boutique, mais especializado, né? Evitar um pouco o full service, mas ao mesmo tempo se dedicar no full solution, que a gente sempre menciona, né? Uhum. Então hoje a gente tem diversos clientes, 100% da área empresarial, desenvolvendo a área marítima e portuária, a parte minerária, parte ambiental, tributário, que é o carro-chefe, a minha especificamente de 22 anos que eu já advogava. No caminho para cá, eu apontei o Ministério da Fazenda, onde eu trabalhei no edifício órgãos regionais, né, quando estagiário, antes de ir para a Justiça Federal. Então já faço essa área há muito tempo. Nos unimos, eu e você, na pandemia, além dos sócios que eu já tenho, que é o Wender e a Ellen, que fica em Lisboa, Portugal. Aliás, importante mencionar, nós estamos em Belém, Brasília e Lisboa, né? A Ellen é especialista no direito marítimo e portuário. Nos unimos, eu e você é especialista também na área tributária e societária. Isso foi uma grata surpresa, nossa harmonia, nossa sinergia nos negócios, no momento em que o mundo estava se reinventando por conta da Covid-19, e isso tem desenvolvido e reinventado o escritório através de uma disruptura da forma como a gente pode expandir fronteiras, que aliás é o lema do escritório, né? Não crie barreiras, expanda fronteiras. Esse eu acho que é o principal lema do escritório, além de tantos outras frases que a gente se utiliza, como um tijolinho por dia, né? Para a gente ir tentando aprimorar e acreditar na resiliência, que o mais importante é a direção e não a velocidade. E acho que esse é um resumo bem breve para não cansar. E você que já conhece tanto, Felipe, que está aqui conosco, e todos os sócios que estão em outros lugares. O Wender em Brasília, a Ellen em Lisboa e eu e você aqui em Brasília. O Wender em Belém. Na verdade, né? Agora, me faz sempre perguntar e observar, eu observo muito a tua capacidade de gestão, né? Que ao mesmo tempo você trouxe uma prática muito legal e ao mesmo tempo para um escritório de advocacia não adianta só ter bons profissionais, né? Eu vejo que aprendi com você que a jurimetria, a gente também saber dimensionar a prestação do serviço jurídico, saber quanto isso custa para um escritório, quer dizer que hoje não é só ser empresário, né? Hoje não é só ser, não, hoje eu diria que não é só ser advogado, né? Muito mais que advogado tem que ser empresário, onde o escritório de advocacia, no tamanho de que a gente atende, eu entendo que queria que tu trouxesse um pouco dessa visão que tu tem a respeito da gestão do escritório, que não é só
a gestão de processos, e sim a gestão de pessoas, a gestão de clientes e toda essa sua visão empresarial. Aí sim eu acho que é o Alexandre empresário, porque além de advogado, você é um empresário. Acho que nós, né, Ricardo? O escritório foi a época que era tido como algo extremamente limitado, seja pela própria tradicionalismo da advocacia, né? Uma profissão muito arraigada nas tradições, na questão do respeito, que isso é muito importante, a gente carrega conosco até mesmo o título de doutor, né? Sem termos o doutorado, mas se formos na etimologia de como ganhamos esse título, a gente vai até mais longe. O escritório hoje é sim uma empresa de assessoria jurídica, né? Com CNPJ, com conta de luz, água, telefone, internet, aluguel, condomínio, folha de salários, tributos em geral. Então, somos sim, né, obviamente, uma empresa de assessoria jurídica. E é muito importante a gente assimilar, e eu sempre falo para os nossos colegas e falo para o nosso time também, a importância da gente saber as dores do empresário. Não só falar o juridiquês, mas ficar na questão filosófica das leis, das medidas provisórias, Constituição Federal, né? Que é um papo que, em geral, o pessoal se cansa muito rápido. E dizem que a gente enrola muito, né? E não é muito efetivo, falta objetividade, né? A nossa linguística acaba de fato sendo externada e até mesmo internalizada pela faculdade em uma retórica muito profunda, uma dialética que às vezes afasta as pessoas ao invés de aproximar. E acho que hoje, com toda a comunicação, desenvolvimento das redes sociais, esse facilitador na comunicação, a gente tem que falar de maneira fácil, para que a gente consiga chegar a todos. E o nosso público do escritório são as empresas, que é formado, obviamente, por empresários. E a gente precisa entender o início, o meio e o fim. Quais são as dores do empresário? Se for uma empresa de construção civil, tem que ir no canteiro de obra, saber o que é o EPI, né? Os equipamentos de segurança, o que significa, da parte tributária, como é que está sendo lançado a questão dos balanços da empresa, conversar com o contador, né? Da parte societária, dar uma lida nos contratos, bater um papo com o sócio. Então, quanto mais próximo nós estamos, mais a gente consegue de fato entender a realidade das empresas. Eu acho que isso traz a proximidade necessária para que você seja tratado e seja visto com o respeito necessário para você interagir com a empresa. E não ser visto também, Ricardo, como tinha muito antigamente, você vai lembrar disso pela tua experiência, o advogado ser visto como alguém que só traz problema, no sentido de, se você precisa de um advogado é porque você está com problema, né? Exato. E eu acho que a gente mudou bastante isso. Hoje em dia o advogado é visto muito como um consultor, literalmente, alguém preventivo. Ele dá opinião, sugestão, cria cenários da parte dos contratos, da parte das negociações, evitar algumas burocracias da lei, facilitar algumas reduções tributárias, ajudar na parte societária, como que pode ser realizado, contrato civil, a relação entre os profissionais, Código de Defesa do Consumidor. A gente atende alguns supermercados, como você sabe, e isso acontece bastante, né? E a gente precisa estar atento a essa comunicação. Então, acho que essa governança, essa organização, essa gestão empresarial é uma evolução da nossa própria profissão e a evolução natural do mundo. Você vê, até para concluir, que a gente sai da faculdade sem saber precificar um trabalho, um contrato. A gente tem alguns indicadores da OAB, mas ali é muito subjetivo. O caso concreto, individual e concreto, parte muito de nós, né? Do nosso entendimento. Como que funciona, como que a gente pode precificar, como é que é de fato a prática, né? Como é que a gente pode trabalhar essa análise. E a questão dos estudos em faculdade, em curso, eu acho que hoje em dia tem aumentado bastante a questão da gestão propriamente dita. Como que você faz a administração do seu negócio e entende a administração dos outros? É um assunto que não se vê nos bancos das faculdades de Direito, né? Aliás, as faculdades de Direito têm uma tendência a serem muito técnicas, né? O profissional
sai exclusivamente técnico. E isso mostra que, que o escritório Bastos Freire conseguiu sair daquela... o time saiu do juridiquês, que é necessário dentro do judiciário, mas consegue ter uma linguagem clara e atingir os clientes. E por isso que motivou os destaques do escritório nas revistas de análise. Como foi essa construção, né? Porque se o escritório tem reconhecimentos, né, nas literaturas especializadas de escritórios de advocacia, isso é uma construção, onde o escritório deixa de ter o juridiquês necessário. Ele existe quando se está dentro, né, dos tribunais, ou seja, quando se está dentro do ambiente judiciário. Esse não se pode perder, como você colocou, pelo respeito, né, por todos os protocolos, a liturgia de se tratar, né, na justiça, né, e a gente aqui frequenta, né, o Supremo, a gente tem causas no Supremo, a gente tem causas no STJ e tem causas no TRF aqui, no TJDF, então ela continua aqui, mas ao mesmo tempo, isso quando a gente está fora, né, quando a gente não está vestindo a toga, né, e aí sim a gente tem a condição de ter uma linguagem mais clara, mais acessível com os clientes, que demandam exatamente isso, né? Não adianta você falar o juridiquês com o cliente, por mais que ele seja empresário, mas ele precisa da solução prática, ele precisa de uma resposta mais clara e compreensível para ele poder agir. A comunicação tem que ser mais efetiva nesse aspecto. E aí, por isso, eu queria que tu falasse dos destaques, né, nos anuários, e então, qual é o critério, por que esses reconhecimentos? É verdade, esquecemos da revista, inclusive. Então, é por isso que eu estou trazendo ela. É verdade, e essa revista agora, embora essa desse ano ainda não tenha chegado ao escritório, nós temos dos últimos 3 anos, né? Esse ano nós figuramos pela 4ª vez na revista Análise e Advocacia, né, que é uma revista de amplitude nacional, e expressa os advogados e os escritórios mais admirados por setores de forma ampla e de forma direcionada para que os clientes também saibam quem são os profissionais, quem são as bancas, quem são os advogados de cada área para promover os destaques necessários. Então, essa leitura é feita através de vários executivos. A revista ela entra em contato com diversas empresas que já são cadastradas e catalogadas como as maiores do país, que têm a governança, que têm a organização, ou que estão listadas na bolsa, que têm de fato uma expressividade no mercado, e esses executivos, esses profissionais que representam as empresas, sejam o CEO, o CFO, o próprio RH, são pessoas que falam em nome da empresa e indicam ou as bancas que os assessoram ou as bancas que eles admiram no mercado, né? Independente de ter ou não um contrato mensal ou pontual, mas que existe um conhecimento. Esse ano nós tivemos a felicidade de compor mais uma vez como um dos mais admirados, né? Você sabe bem disso, com grandes grupos que a gente atende. Do setor automotivo, do setor da construção civil, aviação civil, área de mercados. São tantas áreas interessantes que a gente vai conhecendo e se desenvolvendo, que hoje a gente tem muita gratidão pelos clientes e pela forma como nós conseguimos conduzir e sermos reconhecidos. Acho que esse é um ponto muito importante. E aí entra até um pouquinho na tua pergunta anterior, que além dessa gestão organizacional, que a gente fala de números e a jurimetria, como você bem colocou, dos contratos e da precificação, a gente tem que falar de RH também, né, Ricardo? Que a gente conversa muito com a Leandra, né? Que tem uma expertise muito grande sobre isso, essa gestão de pessoas, que é um grande desafio. Hoje mesmo, pela manhã, eu li que um bom gestor, ele domina a arte dos números de forma organizada, né, na administração. Mas um bom líder, ele entende de pessoas. O segredo é você conciliar a sua gestão com a sua liderança, que eu acho que é, de fato, um grande desafio, porque
Normalmente quem tem alguma facilidade com os números é um pouco mais atrelado à racionalidade, um pouco mais de exatas, né? Você trabalha com indicadores, com ferramentas, e a parte de gestão de pessoas já está mais atrelada à área de humanos, a sensibilidade da liderança, da organização de pessoas, né? Como você retém talentos, como você faz as seleções, como você faz as evoluções de carreira de cada um. Hoje em dia está muito em alta também a mentoria, né, de outros colegas, ou seja, os que têm mais experiência estão doando o seu tempo, o seu conhecimento para poder auxiliar os colegas novos que não tiveram essa oportunidade na faculdade. Embora muitos cursos bons hoje em dia, a FGV, INSPER, o IBMEC, né, o IBET mais técnico, que foi o que eu fiz, o IDP, aqui em Brasília, né, o Instituto de Direito Público, tenham muitos cursos nessa linha. A mentoria é algo mais pessoal, né? Tem aquela sensibilidade ali, aquela, como você fala, aquela análise comportamental, né, do indivíduo que você consegue direcionar um pouco mais. Então, eu acho que tudo isso vai fomentando e você vai conseguindo criar o seu desenvolvimento pessoal e profissional dentro da sua carreira e numa gestão do escritório da melhor maneira para que encaixe com os anseios dos clientes e a gente consiga prosperar em conjunto. Acho que foi Michael Jordan que falou, né, na época que ele jogava pelo Chicago Bulls. Você que gosta muito de basquete, até pelos seus filhos que jogam bem lá no Vizinhança, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Não é mesmo? É isso mesmo. É muito... o trabalho que se faz é exatamente esse, né? Você tem um time de advogados e a jurimetria para que se cobre um preço justo pelos serviços prestados, né? Porque a demanda jurídica ela não é só o processo, né? Não é só a lead, né? É o assessoramento, é o acompanhamento, é onde a empresa tem o benefício, é onde a empresa tem a economia, né? Ela deixa de gastar, na verdade, né, com os contratos de assessoramento permanente, né, onde ela tem um profissional tanto na área trabalhista, na área de consumidor, veja, né, nas próprias concessionárias, o quanto que a demanda, né, é recorrente ao escritório, nos esclarecimentos, nos problemas que são... quem tem um fluxo muito grande de consumidor, né, dentro da sua porta tem um fluxo muito grande de problemas, né, muito grande de situações que têm que ser enfrentadas diariamente e elas precisam de respostas adequadas para que tenha a melhor condução do negócio. Nesse cenário, o que tu vê da reforma tributária? Como é que tu está vendo essa nossa transformação depois de mais de 30 anos, né, que se fala em reforma tributária? A gente pode falar desde o cenário da Constituição de 88, que não mexeu no sistema, no arcabouço tributário. Que cenários que você vê aí na nossa reforma tributária ou o que você vê de impactos que você antevê? Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque todos nós temos as nossas interpretações. Obviamente, como estudiosos que somos, a gente vai criando cenários, mas algumas delas, cara, acaba sendo muita conjectura, um pouco de falácia, né? E o que a gente percebe é que todos os setores no atual governo vai ter alguma majoração tributária, né? A gente percebe que está havendo uma majoração tributária mais elevada que o normal no Brasil, né? E isso, por um lado, é ruim porque desestimula muito o empreendedorismo e quem tem dinheiro acaba deixando no banco e quem não tem está afogado em dívidas, né? Aquela história de comprar uma máquina de lavar, você acaba pagando 5 se você financiar. Mas quem tem dinheiro acaba se beneficiando com os juros, né? Salvo engano, amanhã vai ter a reunião do Copom, né? E existe uma estimativa que não só majore aí a Selic em 0,5 ponto, como um risco de 1 ponto
Atualmente a gente está em 12,75 ao ano, então isso representaria, obviamente, juntamente com isso, uma inflação, um aumento do IPCA, que não é bom para o país, né? O índice de insegurança jurídica, legal, fiscal acaba acontecendo. Então, eu acredito, pelo que eu tenho lido e estudado, e fazendo um parêntese, eu sou formado há 22 anos e antes de eu formar já era falado em reforma tributária, né? E eu já li tantos projetos de lei, tanta proposta a respeito, que eu já cansei de palestras e temas e diálogos de que a gente percebe que estuda e fala e depois ou não sai ou sai diferente, né? E agora me parece que de fato 2025 nós teremos muitas novidades aí, até nas nomenclaturas, que eu acho que muitos acham um tema cansativo, né? Mas é necessário a gente estudar até para poder tratar a respeito e entender. E o que a gente percebe é que além da majoração de, acho que se não for todos, grande parte dos setores, os que não terão é marcado como incerto. Mas não tem nenhum que de fato não vai ter algum tipo de oneração no sentido da majoração aí tributária. E muitos têm ido para a sua área, né? Que é uma consulta, acho que recorrente lá no escritório, pelo que eu vejo dos clientes e que a gente participa, que é a criação da holding, né? O desenvolvimento societário, da proteção patrimonial, redução da carga tributária e antecipação sucessória também, né? Que você também domina esse tema, né? Aí eu vou puxar a palavra um pouco, é um tema que tem sido muito importante, porque a reforma tributária, como você colocou, vai haver majoração de tributos, a tendência é que as majorações sejam para, se não manter, sem aumentar e indiscutivelmente vai haver um aumento na carga tributária sobre o patrimônio e sobre a herança. Então, as empresas, os grupos, as famílias que possuem patrimônio, fazendas, propriedades, aeronaves, estão fazendo realmente um planejamento de sucessão, onde elas estão organizando o seu patrimônio, organizando as suas empresas, inclusive a governança das suas empresas, porque os patriarcas estão envelhecendo, às vezes a geração dos filhos não querem assumir o negócio ou vão assumir através de uma gestão especializada. E aí sim a gente tem feito planejamentos de holdings patrimoniais para justamente evitar com que se deixe esse problema para depois de implementada a reforma tributária, aonde a tributação sobre uma herança, sobre uma transmissão de patrimônio de uma herança, vai ser muito mais impactante. A gente fala aí, talvez até de impacto entre 20% e 30%. Né? Então, é uma tributação muito alta, aonde nós não podemos deixar de antever essa situação futura, se nós podemos organizar ela de uma forma legal, estruturada, sem que isso seja um problema daqui a alguns anos. Então, isso realmente tem sido muito, muito recorrente e a gente tem estudado isso com muito afinco, porque existem muitas teorias, existem muitas formas de fazer, mas a gente sempre defende, pela nossa experiência tributária, é sempre o alinhamento contábil, né? A gente tem que ter o alinhamento patrimonial com a contabilidade, com a estrutura contábil que cada holding vai ter a sua necessidade para que isso seja de acordo com a sua contabilidade, e aí sim a gente evita surpresas futuras. E a reforma está trazendo uma outra necessidade, que é o Departamento da Recuperação Tributária. Né? Verdade, de novo. O Departamento da Recuperação Tributária se tornou mais importante agora, porque muitos encargos sobre folha de pagamento, sobre PIS, COFINS, bases de cálculo de ICMS, de ISS, empresas de saúde, empresas de serviço, estão buscando a sua recuperação tributária daquilo que estão pagando, diferenças a maior e tudo. Estão buscando agora, nessa reta, antes da reforma entrar em vigor, porque com a reforma nós não sabemos como elas poderão compensar ou como elas vão demorar muito mais ainda para receber. Então, a tônica tem sido: se você tem tributo a recuperar, recupere ele agora, né? Judicialize o que é necessário, compense o que é necessário, o que é possível já nesse momento,
para que você não entre a reforma tributária em vigor e você com um monte de crédito tributário que depois você não vai conseguir aproveitar ou não vai conseguir compensar dentro da sua escrita, né? Então, você vai ter que se subrogar num recebimento via precatório, vai postergar isso no tempo. Então, a gente tem visto aí que o Departamento da Recuperação Tributária ele está mais importante hoje do que a preocupação do que vai vir na reforma tributária. Tanto é que a reforma tributária ainda está em regulamentação, ainda temos ajustes, né? Ainda setores da economia que estão se movimentando, setores de serviços, de turismo, de consumo, de combustíveis, de energia elétrica, sindicatos, associações, CNI, CNC. Então, os setores econômicos ainda estão fazendo as suas mobilizações na construção legal, né? Dos seus setores da sua tributação, mas a recuperação ela tem sido muito importante para as empresas, porque veja que no caso de folha de pagamento, às vezes ela tem 1 ou 2 vezes a folha de pagamento para recuperar. No caso de ISS, ela às vezes tem 2 ou 3 vezes o faturamento, né, anual dela, que ela tem como recuperar esses tributos, sem falar em aventuras jurídicas, né? Nós estamos falando de recuperações tributárias já consolidadas pelo Supremo, já consolidadas pelo STJ, onde ele tem uma segurança jurídica a demandar essa recuperação, sem depois ter surpresa de que não ganhou, não deu certo, né? Então, isso tem sido muito recorrente. Verdade, falando dessa recuperação, né, na verdade desse planejamento tributário que tem a ver com esses valores que podem ser suspensos, compensados ou até recebidos em precatório, como você colocou, às vezes até mais os valores de um mês, de um ano, Ricardo, lembrando que como é atualizado pela Selic, né, que vai aumentar. E retroage 60 meses, né, então se a gente for voltar 5 anos atualizado pela Selic, uma Selic de 12%, o que a gente percebe é que com o anatocismo, né, que é os juros compostos, juros sobre juros, a cada 5 anos você dobra. Então, com 2 vezes seria só de Selic, só de atualização, fora os valores que você teria. Então, acho que a gente pode ter uma surpresa aí que seria, quem sabe, acima de 3 vezes o valor que a empresa paga aí por ano, ela teria de receber de volta com os valores pagos indevidamente, a maior, e ainda sobre a atualização desses valores, né? Imagina, se a gente estiver falando aí de se aumentar meio ponto, não vamos nem falar de meio ponto agora para a próxima reunião do Copom, a gente já vai para 13,25, que foi o que a gente teve no final do governo passado, né? Começou uma redução aí com a política monetária, né? A questão do Banco Central, né, da autonomia do Banco Central. E se for para 1%, supera 13,5%. Então, na verdade, o que nós estamos trazendo é que lembrar que os tributos são corrigidos pela taxa Selic, né? A mesma taxa de juros que o governo remunera, né, nos seus cobra títulos de públicos, débito, ele atualiza de crédito. Mas o contribuinte, pelo menos nesse aspecto, então ele tem uma vantagem. Os tributos que ele pagou indevidamente são corrigidos pela taxa Selic. É justo, né? Então, pelo menos essa vantagem ele tem, e como você falou, dependendo da quantidade de tempo que ele tem a recuperar para trás, chega a dobrar ou triplicar por conta da taxa Selic. É verdade, é o que a gente tem visto na prática dos clientes que procuram no escritório, né? Nos cálculos que a gente realiza com a parceria da contabilidade, né, que faz isso antes de nós protocolarmos os pedidos judiciais, a gente percebe que tem sido nessa média, né, e tende a majorar por conta disso. Então, ônus e bônus aí também de uma taxa Selic mais alta, né? E todos os setores, né, cara? Deixando claro isso aí, né? Mas é importante esclarecer que o escritório dispõe também de uma contabilidade interna, né? Nós Sim. temos a nossa Sim. equipe habilitada para fazer esses cálculos, para fazer esses levantamentos da recuperação. Contadores internos, parceiros internos. Contadores internos para fazer esses levantamentos tributários para o contribuinte saber o que ele tem a recuperar. A gente tem uma parceria, até é bom lembrar disso, com o time da C-Level, né? Que é um time muito forte que está no Pará, São Paulo,
e em Recife, no Nordeste. Então eles têm feito esse triângulo e a gente está junto em vários setores. E lembrando do nosso projeto também de São Paulo, do escritório de São Paulo, no próximo ano, até pelos clientes que já lá estão, né, e têm solicitado essa pessoalidade. E para a gente eu acredito que seja uma evolução natural, até pelo excesso de viagens, né, cara? Então, quanto mais a gente trabalhar a pessoalidade e a localidade em cada uma das circunscrições, para o cliente existe uma confiança e uma segurança maior em saber que o atendimento de fato é mais dinâmico, né? São Paulo, Recife, Fortaleza está nos planos, Lisboa já tem, Belém e Brasília. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Falta Sul. De onde você é mesmo, cara? É, de Florianópolis. O que está faltando para abrir alguma coisa lá em Florianópolis? A gente já tem, né, os negócios. Quais são os principais A gente já tem alguns clientes anseios que a gente já tem alguns clientes pontuais que a gente atende, né, em Santa Catarina. A gente tem a startup também que está sediada em Santa Catarina. Fala desse tema da startup, Ricardo, e entra já no campo do valuation, eu acho que é muito, do diligence, muito pertinente, né? Fusões, aquisições, que o momento também... colocar isso nos nossos M&As, né? A visão que a gente traz da experiência como analista de finanças e tudo, a gente acabou investidor anjo numa plataforma que faz os cálculos de valuation, né? Então é uma plataforma que faz cálculos de valuation, faz índice de maturidade e apresenta um pitch de apresentação da empresa, onde essa startup ela vem justamente dessa experiência, né? A gente quando vai tratar de uma questão societária, quando a gente vai tratar de uma fusão, ou mesmo de uma empresa que o empresário tem interesse de vender e outra tem o interesse de comprar, a gente vai mergulhar justamente nas projeções financeiras, qual a capacidade econômica, a geração de caixa, para entender a dimensão econômica da empresa, para poder assessorar ela não só na parte jurídica, mas também na parte financeira, negocial, né, para dar esses elementos. Muitas vezes a gente faz muitos valuations na entrada ou na saída de sócios, né, que é importante. Quanto que vale o nosso haveres. negócio? Exato. Então, isso é um tema relevante. Né? Principalmente porque a maioria dos sócios, ninguém sabe quanto vale o seu negócio, né? E a valoração do negócio, ainda que a gente tenha metodologias para fazer os cálculos, a gente tem as metodologias que são aceitas pelo judiciário, que também fixa alguns parâmetros, então a gente vai por essas metodologias para fazer a avaliação, né, do valor do negócio, né? E ainda assim tem um aspecto subjetivo, né, que é o que o sócio também vai atribuir ao quanto que ele se dedicou, ao quanto que ele entende que vale o negócio dele. Esses elementos são muito importantes, porque nas discussões societárias ela é fundamental, até para que o sócio se sinta seguro se ele está vendendo por um valor justo ou se ele não está vendendo por um valor justo, ou se ele está abrindo mão de parte dos valores que ele entende como justo. E o valuation sempre vai ser um norte, né? Ele vai ser um norte determinante onde o sócio saiba que aquilo mais ou menos é o que a justiça no frigir dos ovos poderá determinar como a apuração dos haveres, né, da sociedade. Então a gente tem visto negociações em que a gente nunca parte para uma questão societária, para uma entrada ou saída de sócio, sem a gente ter feito um valuation prévio, sem o sócio que vai entrar nessa discussão, ele tem que saber internamente quanto vale a discussão do negócio débitos, dele. créditos, o passivo. Uma due diligence, saber o que existe para trás, o que não existe. E essa premissa dá um norte muito importante, porque muitas vezes o sócio sempre vai querer pagar menos, né? Se ele vai comprar as cotas do outro sócio, ele vai querer pagar menos do que diz o valuation, né? Mas a negociação é sempre subjetiva, a vontade de um sair, a vontade de outro comprar.
E na via de regra sempre acaba o valor das negociações, ele sempre acaba seguindo o norte do valuation, porque daí o valuation acaba na divergência sempre dando um norte condutor para quem compra e para quem vende. Para quem está saindo da empresa ou para quem está comprando as cotas, o valuation acaba sendo o norte condutor dessa razão de decisão. E aí os dois se decidem, né, o caminho deles com uma segurança. Eu não vendi caro nem barato, eu vendi o que valia o meu negócio e era o que ele fazia. Por mais que às vezes a expectativa do sócio sempre seja maior, sempre às vezes muito mais superestimada. E é importante também, Ricardo, mencionar, não, sem querer puxar a farinha para o nosso pirão aí, né, mas a importância de uma assessoria jurídica nesse acompanhamento, né? Acho que vale a gente falar também de alguns dissabores que a gente viu alguns clientes ou alguns colegas, alguns hoje clientes, mas que na época não eram, nos relatam também, porque como você colocou na due diligence, para a gente chegar num valor coerente, tanto para quem compra quanto para quem vende, se você quer vender por um valor caro e o sócio que vai comprar diz não, ele precisa encontrar alguém no mercado que aceite pagar aquele valor elevado. Como ele não encontra, ele reduz o valor. Porém, ele não pode vender mais barato sem oferecer para o sócio que fica. Exato. Porque existe o direito de preferência. E por isso que a gente vê que muito negócio acaba engasgando, né? Porque tem sócio que prefere tocar fogo no negócio do que vender para o sócio que vai ficar, ou deixar o outro sócio pilotando sozinho. E ao contrário também, né? Ele não consegue vender alto no mercado e não aceita vender mais barato. Aliás, o contrário, né? Ele não quer vender nem se for mais caro para o sócio que fica e nem quer vender mais barato no mercado. E a gente percebe as dificuldades. E quando existe um acordo de valores, quem não se assessorou percebe que teve muito passivo que não entrou na conta. É INSS, é FGTS, é parcelamento na Receita Federal, parcelamento na Secretaria de Fazenda, nos municípios, Secretaria de Finanças, ou seja, muitos problemas, muita coisa que às vezes passivos trabalhistas, tributários, né, refis, que a gente pega e depois descobriu por que foi vendido barato, quando na verdade existia aquele gato atrás da pilastra com o rabo para fora, né? Isso quando o sócio não trava o negócio, né? Não Também. Deixa comprar, tem que refazer a papelaria do negócio. Ele trava, não, eu estou querendo sair, não compra, não faz. E aí quem perde, né, muitas vezes, não é só o próprio sócio, mas é o próprio negócio, que muitas vezes, pelas discussões societárias, pela falta de diligência, acabam prejudicando o próprio negócio. Por isso que a gente defende, né, os acordos de sócios, as regras mínimas claras, né, estabelecidas nisso. Formalizar. Porque no caso de conflito, você realiza, né, as cláusulas que você mesmo já estabeleceu e assim você preserva o negócio. O sócio que sai leva o seu dinheiro, que leve às vezes até de uma forma dividida ou facilitada, né, porque nem sempre a empresa tem caixa para poder, nem sempre o outro sócio tem caixa para poder bancar as cotas sociais do outro sócio, mas as regras estão claras, ela tanto vai valer para um quanto vai valer para outro, então, tanto para quem fica quanto para quem sai. Né? Essa bilateralidade ela facilita, porque aí o negócio não emperra e o negócio continua prosperando, que é isso que é importante. Muitas vezes as diferenças societárias ou mesmo, né, as diligências não feitas, né, não identificar que a empresa tinha débitos anteriores, processos, situações não resolvidas, isso causa uma ruptura muito grande, né, e prejudica realmente o andamento dos negócios. Então a gente tem feito ótimos acordos societários que a gente acaba depois fazendo, né? Quando eles são necessários, quando eles ativam, né, a tecla amarela, olha, está dando problema societário, o quê? Aí é muito mais fácil de resolver os conflitos e sai muito mais barato, né? Não, e a gente percebe que quando tem que correr atrás do prejuízo, não é um trabalho preventivo, a dor de cabeça já está instaurada, né?
E infelizmente ou felizmente o fio do bigode não tem valido mais na atualidade, né? E a importância de uma assessoria jurídica acaba se fazendo mais ainda pela formalização dos acordos, né? Infelizmente o pessoal esquece o que foi dito, o que foi prometido, e na mudança de ocasião, de situação, de circunstância, parece que os ventos também mudam, né? Então o que era já não é mais, e aí depois para se provar não tem nenhum documento, nada a respeito, e é quando começa a confusão. Muitas vezes, né, Alexandre, o próprio tempo apaga isso, né? O próprio tempo, essas relações societárias, às vezes, elas se diluem ao longo de muito tempo. Então, às vezes, fica difícil também reconstruir, não é só que mudam, né? Mas às vezes fica difícil reconstruir, porque as sociedades vão passando os anos, né? Por isso que a gente defende... Ainda mais como está dinâmico hoje. Exatamente, por isso que a gente defende. Ele pode fazer a qualquer momento, ele deve fazer, né? Ah, mas já passou muito tempo. Faça hoje, né? Inclusive faça com hoje antecipação societário, sucessória, né? Exatamente, o acordo sucessório. Às vezes é o filho do outro sócio que entrou no negócio, já não sabe o que foi tratado há 5, 10, 15, 20 anos atrás, ou é alguém que assume o negócio e não sabe exatamente como funciona, ou quer colocar aí novas regras, né? Aquilo que a gente brinca, não vamos inventar a roda, né? Vamos só profissionalizar. E muitas vezes quem chega querendo mudar tudo, achando que a teoria funciona melhor que na prática, e a gente descobre que é o contrário, né? Infelizmente, às vezes a teoria não condiz com a prática. Principalmente porque somos mortais, né? Então, o que ninguém consegue antecipar e prever é a morte. E no caso das sociedades, né, a gente teve o caso de uma empresa de engenharia. Eram 2 engenheiros amigos de longa data, montaram uma empresa, tocaram um negócio, e de repente um veio a falecer. E aí vem o filho como herdeiro, que é engenheiro, querendo reinventar a roda. De obra pronta, literalmente, né? Então, esses acordos são importantes para antever essas situações elas são possíveis no nosso cenário, né? A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre acha que vai acontecer com o outro. E é quando acontece que vem esses problemas. Por isso, a assessoria preventiva traz esses elementos para a mesa, dá essa segurança, né, para a condução do negócio, porque muitas vezes os sócios vão embora e o negócio continua. Nós temos que lembrar que as empresas, na verdade, tem pessoas, tem funcionários, tem pessoas que dependem daquilo, né? Construíram a sua vida, deram também a sua vida pela empresa, pelo negócio, né? Então, a gente sempre tem essa visão, né, de ter esse cuidado para preservar o negócio. Às vezes, os sócios pensam, você está defendendo você está defendendo outro. Nós estamos defendendo o negócio, né? Nós temos que defender, em primeiro lugar, o negócio para que o negócio persista. Porque se o negócio persistir, os sócios vão ter o que ter os dividendos, os funcionários vão ter o que continuar. Você entrou num ponto de gestão importante, né? Então, sem o CNPJ, não vai o CPF acaba se esvaindo também. Se esvaindo, então... E o CNPJ, a gente até costuma falar no escritório, vale puxar esse gancho, né? O CNPJ é a nossa ferramenta. É o que proporciona a gente, de fato, fazer os trabalhos e prestar um bom serviço através do nicho de assessoria, né? De serviços propriamente dito, através de profissionais liberais. Então, se a gente mata o CNPJ com valores elevados na pessoa física, com participações elevadas, ou pagando de forma equivocada, ou sem nota fiscal, isso é um alerta, porque acaba dificultando muito a perenidade e a sobrevivência do CNPJ. E sem bolo não tem fatia, né? Então, tem até aquela máxima do Barão de Montesquieu que fala que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Então, se você pensa de maneira muito individualista, você acaba prejudicando o coletivo. Por isso que até um dos princípios garantidores da segurança jurídica é que você sempre tenha o direito coletivo preservado, obviamente dentro da individualidade de cada um, mas num ecossistema maior para a gente trabalhar essa gestão em que todo mundo possa usufruir daquela ferramenta, né, que é o escritório, que é o nosso ganha-pão, que é o nosso trabalho, que é o nosso desenvolvimento, que é a nossa carreira, onde é a nossa arena, né, onde a gente faz os nossos
aquela do Máximos, né, do Gladiador, né, é na arena que a gente mostra o nosso trabalho, os nossos desenvolvimentos, e a gente troca o pneu do carro sem parar o carro, né? É como um cirurgião que faz uma cirurgia do coração com o coração funcionando. Então, para resumir, eu acho que é isso também, passando pela gestão organizacional, pela nossa governança, pelo o trabalho do nosso escritório, dos nossos clientes, dos nossos trabalhos que a gente desenvolve, o que a gente pode trazer de benefício através de uma sintonia, de uma harmonia, de uma ergonomia de profissionais para poder levar de modo especializado o que cada cliente de fato necessita. E a gente ter essa troca, né, cara? É tão importante a gente ouvir e tentar entender também para levar o melhor remédio, o melhor trabalho preventivo para que exista essa perenidade sem nada de fato de contencioso, né? Apagar incêndio dá muito trabalho, né? E o desgaste é generalizado. Como diz o outro, barata voa, né? Quando está confusão entre sócios, entre empresas. Então, esse é o trabalho da nossa gestão preventiva também, dentro da organização, inclusive de pessoas, né?